Olá, eu sou Maurício Brancalion, artista digital, desenhista digital e professor aqui na Guru Academy, e nesse vídeo eu vou te ensinar a colorir um desenho no Procreate. Lembrando que para essa aula eu estou partindo desse esboço do perfil Jetpack and Roller Skates que eu achei no Pinterest e achei bem legal para a gente poder trabalhar com a colorização em cima desse esboço aqui. Mas antes de eu começar, lembra de você curtir, se inscrever e curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ajudar a gente a aumentar a nossa visibilidade, as nossas curtidas, o nosso engajamento para a gente poder trazer mais aulas aqui na Guru Academy. Nessa aula eu não vou abordar a questão da arte final e do esboço. Para isso, eu já vou partir de um esboço e de uma arte final concluída. Se você quiser ver a aula sobre arte final, vai estar o card aqui em cima do vídeo. A primeira aula aqui na Guru Academy foi destinada a ensinar a fazer toda a parte de criar o esboço e a arte final e a cor base. O que nós vamos fazer nessa aula é ampliar essa capacidade da cor base, colocando sombra, colocando luz e colocando brilho e dando um realce, um destaque, um visual bem mais interessante para o nosso cartoon aqui do que simplesmente colorir ele com a cor base. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é manter a camada de referência aqui do nosso desenho base aqui com a opacidade reduzida. E aí a gente vai fazer a arte final em cima, que já está pronta porque não é o foco desse vídeo. Então a arte final já está pronta aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar com o círculo das cores, com as cores aqui, mas para facilitar e gerar um design, um desenho mais interessante, a gente vai poder usar aqui em cima a ferramenta, aqui no item tela, ferramenta de referência, e nós vamos puxar aqui no importar, nós vamos puxar já uma referência de cores que eu encontrei também no Pinterest, e já vou deixar aqui do lado para poder trabalhar com essas cores aqui como base para a gente ter uma ideia. Como essa cor pode ficar bem legal para o bico, eu vou pegar um amarelo aqui, uma outra referência de amarelo para ser o corpo dele. Então vou clicar e arrastar. Lembra que para funcionar a ferramenta de preenchimento de cor, você tem que ter áreas devidamente fechadas, sem nenhum espaço em aberto. A gente vai puxando aqui e nós vamos pintar todas essas partes que são as partes principais do pássaro. Aqui a gente já pode pegar a referência, vou tocar nessa segunda cor para a gente trabalhar aqui o chapéu e esse detalhe em cima do bico. Olha lá, então cada parte fechada você precisa levar o desenho aqui. Aqui para o copo a gente pode usar esse verde aqui. E a gente pode fazer uma coisa legal que é também já na cor base diferenciar a cor do tampo e da lateral e também do copo. A gente pode pegar um tom mais claro aqui para a gente aplicar no copo. E mesmo na cor base já dá uma diferença de tonalidade. Aqui o canudo também para ficar mais interessante, uma cor mais solta. E aqui já temos o nosso desenho. Importante também a gente pintar a área do olho com o branco, se a gente quer manter ele branco, né? Porque quando a gente aplica algum fundo ou alguma diferença, ó, se a gente aplicar um fundo escuro, o desenho está com os olhos pintados de branco e não está vazado. Ok, então aqui a gente tem a cor base. Vamos pegar aqui o teclado, a cor base. Então transformamos aquela arte final em cor base. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova camada em cima da cor base e a gente pode renomear essa camada para cor sombra. E é aqui que a gente vai começar a trabalhar com a ferramenta dos efeitos de camada. Então toda vez que a gente toca nessa letra N, que tem aqui, a gente tem acesso à opacidade, né, que a gente usa bastante. E aqui embaixo tem uma lista de efeitos de camada.
Então uma dica muito importante, o efeito de camada ele sempre funciona da camada superior em cima, né, ou alterando a camada de baixo. Então no caso da sombra, o que a gente quer fazer? A gente quer gerar um tom que seja mais escuro do que o tom atual da cor base, e para isso, em vez da gente usar o círculo das cores, uma outra tonalidade escura, a gente vai fazer a própria tonalidade, só que na camada de cima nós vamos escolher o efeito de camada chamado multiplicação. Agora, quando eu aplicar nessa camada, ele vai gerar uma sobreposição sombreada. Ó. Então eu posso ir criando. Agora, em qualquer lugar que eu queira no desenho, eu posso ir criando áreas de sombra, que vai deixando o desenho bem interessante aí. Por exemplo, aqui embaixo do band-aid, né? Aqui embaixo dos olhos. Aqui embaixo do cabelo. Aqui embaixo do bico. E assim a gente vai criando áreas de sombra no nosso desenho. Por exemplo, aqui o canudo, ó. Se você errar, usa a borracha. E você vai construindo tudo que você quiser de áreas de sombra aqui, ó. Vou pegar a tonalidade do copo e vou aplicar a sombra em cima da cor do copo, né? Então, cada área do desenho pede um sombreado de acordo com a cor, né? Então, se eu quiser usar a própria cor aqui, tudo isso para que a gente possa levantar volumes, né? Então, se eu quiser trabalhar um sombreado aqui, ó, eu vou pegar a mesma cor. Se eu quiser trabalhar um sombreado aqui também, e assim eu vou gerando toda a tonalidade de cor sombra do desenho. Agora a gente vai criar uma nova camada que a gente vai renomear e colocar o nome de cor luz. E aí nós vamos utilizar um outro efeito de camada que seria a luz direta. Então agora a gente quer o contrário, que ocorra o contrário da anterior. Se na anterior a gente estava gerando sombra, nessa camada a gente vai gerar efeitos de luz. Então a partir do própria tonalidade novamente, na camada de cor luz, eu vou abrir áreas mais claras do desenho, ó. Então eu estou abrindo, ó, não sei se dá para ver, mas aqui está ficando levemente mais claro, tá vendo? Aí tem que tomar cuidado com esses acabamentos, né? Ó, se quiser eliminar para ficar direitinho. Mas então agora eu vou começar a trabalhar com o clareamento das áreas aí, ó. Posso diminuir um pouco o pincel, né? Para cada área. E aí eu vou começar a criar aqui áreas de luz no desenho. Ó, posso fazer para esse lado aqui, se passou, você conserta. Que a gente pode fazer em volta do olho. Como se a gente imaginasse que está vindo uma luz nessa direção aqui. Então toda essa parte vai ter iluminação e a parte, esse lado aqui vai ter sombra, né? Então aqui vai ter luz e aqui vai ter sombra. Agora nós vamos fazer o quê? Uma terceira camada, cor brilho.
Essa camada a gente não vai alterar, a gente vai manter os efeitos de camada no padrão, que é a letra N, né, que sempre aparece. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar o pincel na cor branca ou na cor mais clara, né? No caso aqui o branco, para que a gente possa abrir realces aqui. Então eu vou até pegar aqui a caneta Studio para ficar bem evidenciado aqui, que nós vamos fazer o quê? Em cima dessas áreas de cor luz, a gente ainda pode fazer o uso do branco para a gente poder dar esse brilho a mais no trabalho. Pode fazer um pontinho. Tudo isso ajuda a dar um realce no desenho, né? Olha lá que legal. E aí você vai levantando brilhos aqui. Aí você pode escolher aonde você quer colocar esses brilhos aí no desenho para dar um realce mesmo, né? Para dar um realce aí no trabalho. E a última parte que a gente pode fazer para ainda dar mais realce na figura é a gente aplicar aqui embaixo na cor de fundo, se a gente colocar um tom escurecido aqui, ó, a gente vai conseguir gerar mais contraste ainda e a gente vai conseguir olhar melhor o desenho com todos os seus detalhes aí, né, ó. E aí nós temos aqui um desenho colorido no Procreate que ultrapassou simplesmente o uso da cor base, né? Você começar a trabalhar com um tipo dentro de muitas técnicas de um realce ou de um estilo muito usado em cartoon, que é a sobreposição de luz e sombra para dar relevo, volume, para dar destaque, né? E o uso também do fundo escurecido para que dê mais contraste para a figura ainda, né? E no final a gente só vai ligar aqui a camada dos créditos para a gente lembrar que esse desenho foi pego no Instagram do Jetpack and the Roller Skates. Tem no Instagram, vai estar aqui na tela e também na descrição. E eu coloquei a minha assinatura aqui, que eu fiz a parte da colorização desse desenho. Então aproveita essa técnica e utiliza nos seus desenhos para que você possa colorir e dar mais vida ainda para os seus trabalhos e para os seus desenhos. Então já sabe, não esquece, clica no curtir, clica no inscrever para que a gente possa fazer mais aulas, né? E também coloca aí nos comentários desenhos, técnicas, ideias que vocês queiram que demonstre aqui no Procreate. Lembrando sempre que o que eu trago é mais esse estilo do cartoon, então dentro do cartoon, mas claro que a gente pode estar aberto aí a vários desafios, porque aqui a nossa ideia é trazer conhecimento e é trazer o conhecimento de um jeito que seja passo a passo para que você possa seguir e fazer as suas próprias imagens. Valeu, um abraço, até a próxima!